Vocês já ouviram falar sobre a maldição de Dmitri Ivanov? Não? Então permita-me lhes contar. Em uma aldeia remota próxima a Novgorod, na Rússia do século XVII, aninhada entre florestas densas e sombrias, vivia um jovem chamado Dmitri Ivanov. Dmitri era um garoto reservado e introspectivo, conhecido por sua peculiar habilidade de se mover furtivamente pelas sombras. Seus olhos, de um azul glacial, pareciam sempre vigilantes, observando atentamente as trevas ao redor. Certa noite, uma série de desaparecimentos misteriosos começou a assombrar a aldeia. Crianças desapareciam sem deixar rastros, e um medo profundo se instalou entre os aldeões. Rumores de uma criatura feroz, meio homem e meio lobo, começaram a se espalhar como um incêndio. Diziam que a besta caçava à luz da lua cheia, deixando para trás apenas gritos sufocados e rastros de sangue. Aos 14 anos, Dmitri foi levado ao tribunal da aldeia, acusado de ser o responsável pelos desaparecimentos. A única evidência contra ele eram os sussurros dos aldeões e a sombra de suspeita que pairava sobre sua casa. Sob pressão intensa e ameaças, Dmitri confessou algo que chocou a todos. Ele era, de fato, um lobisomem. Segundo sua confissão, Dmitri havia encontrado um lobo ferido na floresta meses antes. Compadecido, ele cuidou do animal até que este estivesse recuperado. No entanto, em uma noite de lua cheia, o lobo o atacou, mordendo-o profundamente. Dmitri descreveu como, desde então, sentia uma transformação ocorrer dentro de si, um desejo insaciável de carne humana. A transformação, disse ele, era completa e horripilante. Seu corpo se contorcia e esticava, ossos quebravam e se realinhavam, enquanto sua pele se rasgava para revelar pelos espessos e escuros. Seus olhos se tornavam duas brasas flamejantes, e seu grito de dor se misturava ao uivo de um predador. Os aldeões, apavorados e enojados, decidiram que Dmitri devia ser punido. Mas, em vez de matá-lo, temendo uma maldição ainda maior, o condenaram a viver enclausurado num calabouço sob a velha igreja da aldeia, onde suas paredes eram reforçadas com ferro bentificado e as correntes eram abençoadas para conter qualquer criatura demoníaca. Por anos, Dmitri ficou preso naquele lugar escuro e úmido. Nas noites de lua cheia, os aldeões podiam ouvir seus gritos e uivos aterrorizantes ecoando pelas paredes de pedra, misturados com o som de correntes sendo puxadas com força sobrenatural. Alguns diziam que ele falava em línguas antigas, suplicando por uma libertação que nunca viria. O tempo passou e a lenda de Dmitri Ivanov, o lobisomem, tornou-se parte do folclore local. Diziam que a maldição não se limitava a ele. Qualquer um que se aventurasse perto de sua prisão em uma noite de lua cheia sentiria uma presença fria e predatória, como se os olhos de um lobo faminto os estivessem observando das sombras. Décadas depois, a aldeia foi abandonada, mas a velha igreja e seu calabouço permaneceram. Exploradores que visitaram o local relataram ouvir gemidos distantes e uivos de cortar a alma. Alguns afirmam ter visto uma figura esquelética, com olhos brilhando no escuro, acorrentada nas profundezas, ainda esperando por uma libertação que jamais chegaria. E assim, a história de Dmitri Ivanov se tornou um conto de aviso, uma lembrança macabra de que algumas maldições são tão profundas e enraizadas no mal que nem a morte pode libertar suas vítimas.